que Deus tem preparado para você. Aleluia, Jesus. Seja bem-vindo, Senhor. Que não chegou ao coração do homem, segredos que não foram revelados, é o que Deus tem preparado para você. Aleluia. Que Deus fez até aqui, só nos resta agradecer. Aleluia, Jesus. Mas a fé é a certeza do que não se pode ver. Não limite a sua fé, a fé nos leva a crer. Aleluia. Que coisas maiores virão, milagres acontecerão. Você não imagina o que Deus irá fazer. Bom dia, preciosa. Seja bem-vinda. A paz do Senhor Jesus. Aleluia. Você não imagina o que Deus irá fazer. Aleluia, Jesus. Tu és fiel, Senhor. Eu sei, entendo, querido. O que olho não viu, nem ouvido ouviu. Aleluia. É o que Deus tem preparado pra você. Aleluia. Que não chegou ao coração do homem, segredos que não foram revelados, Seja é o que bem-vindo. Deus tem preparado Nossas vidas pra você. Aleluia. Com as tuas armaduras, Senhor, nesse momento, em nome de Jesus. O que Deus fez até aqui, só nos resta agradecer. Vem com a tua luz, Mas a Senhor, certeza do que aleluia. A fé é a certeza do que não pode se ver. Não limite a sua fé. A fé nos leva a crer. Creia no seu milagre. Que coisas maiores virão, milagres acontecerão. Você não imagina o que Deus irá fazer. Oh, nós cremos. Que coisas maiores virão, milagres acontecerão. Você não imagina. Coisas maiores virão. Você não imagina o que Deus irá fazer. Aleluia. Pode o fruto do oliveira mentir, Oh, Jesus. o justo mendigar, mesmo assim eu confiarei em ti. Aleluia. pode o fruto do oliveira mentir, o justo mendigar o pão, e mesmo assim eu confiarei em ti. Que coisas maiores virão, milagres acontecerão. Você não imagina. Que Deus irá. Oh, aleluia. Aleluia. Você não tem noção que coisas maiores estão por vir. Milagres acontecerão. Você não imagina. Nós cremos, Espírito Santo. Nós cremos, Espírito Santo. Louvado seja Deus. Creio em Deus. Ah, eu creio, eu creio. Eu creio em Deus. Levanta sua mão e diga. Você crê? Você crê nesse Deus? Aleluia, é o Deus que tudo pode. O Deus que trabalha em favor daqueles que nele estão esperando. A sua espera em Deus, ela não é vã. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Aleluia, sejam bem-vindas, preciosas, em nome de Jesus. Vamos dar um tempinho para que os outros irmãos cheguem, amém?
Vamos adorar. Eu não sei como você chegou aqui hoje, mas vamos preparar o nosso coração para que ele seja hoje como terra fértil, para que o Senhor venha derramar a sua palavra e o nosso coração esteja preparado e aberto para receber, amém? Em nome de Jesus, para que seja produzida a fé no seu coração. Aleluia. Está preparado aqui a casa e o meu coração também. Tu és o único motivo que me fez chegar. Seja adorado, Espírito Santo. Os filhos já estão chegando aqui. Agora somos 2 ou 3 ou mais. Encontre meu coração disposto a queimar. Aleluia. Todos os versos e canções que eu consegui cantar, todas as vezes quebrantado, só quero te falar que teu é o reino e a glória pra sempre. Teu é o domínio e o poder, amém, amém. Teu é o reino e a glória. Oh, aleluia, Jesus. Dele é o domínio e o poder para sempre. E nós somos filhos dependentes do Senhor. E é por isso que nós estamos aqui. Porque longe dele não há vida. Oh, Espírito Santo, tenha liberdade. Vem revestir as nossas vidas, Senhor, nessa manhã. Queremos ser cheios da tua presença, até que todo mal venha ser dissipado em nome de Jesus. As portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. Aleluia. Mal nenhum nos sucederá, praga nenhuma chegará na nossa tenda. Só tu és santo. Nós declaramos porque cremos, Senhor. Cremos, por isso falamos que só o Senhor é santo e não há outro. Não há outro como tu. Aleluia. Não há outro como Jesus. Não há nome mais poderoso como o de Jesus. Só tu és santo. Vem queimar os nossos corações, Senhor. Seja bem-vindo, venha o teu reino sobre nós. Seja feita a tua vontade assim na terra como é no céu. Oh, aleluia, nós buscamos a sua face. Nós proclamamos, nós entronizamos. Yeshua, Yeshua, Rei dos reis, Senhor dos senhores. Aleluia. Aleluia. Deixa eu ficar neste lugar todos os dias da minha vida. Uma coisa, deixa eu ficar. Oh, aleluia, Jesus. Uma coisa, todos os dias da minha vida. Nós te pedimos, Senhor, guarda debaixo da sua aljava, Senhor. Todo forte é o teu nome para onde o justo pode encontrar abrigo. É aqui que eu me sinto muito bem. É assim que eu me sinto muito bem. Não há outro lugar melhor. É aqui que eu me sinto muito bem. É aqui, Espírito Santo, na sua
nós nos sentimos muito bem, aonde a nossa vida é encaixada, Senhor, na sua presença. Aleluia. Oh, aleluia, vendo aos seus anjos, nós adoramos aquele que faz fogo aos seus ministros. Vendo aos seus anjos, nós adoramos aquele que aleluia. Não negue o seu fogo, nós somos seus ministros, queremos queimar. Vem com seu fogo, Senhor, vem com seu fogo nessa manhã sobre as nossas vidas, brasas vivas, ó Pai, sobre as nossas cabeças, brasas vivas do teu altar que nos purifica, que purifica o homem, Senhor, aleluia, que capacita, arabandaia, sobrecandarabandai. Deixa queimar, deixa queimar. Deixa o fogo do Espírito Santo queimar e transformar o seu ser. E transformar, oh aleluia, e queimar toda a palha. E reacender a chama no altar de adoração ao Senhor, que é o meu e o seu coração. Oh Jesus, tu és tremendo. Bebedei, cominai, a sobrecandarabandai. O que fazer quando ele vem aqui, aleluia. Mais que ser bem-vindo, nós te desejamos outra vez aqui. Aleluia. Nós abrimos o nosso coração, Senhor, nessa manhã. Nós nos rendemos em adoração, Pai, nessa manhã, diante da sua presença. Porque a sua graça nos basta. E o seu poder se aperfeiçoa na nossa fraqueza, Jesus. Aleluia. Aqui nós desejamos essa presença. Vem, Espírito Santo, fazer o seu querer no nosso meio. O seu povo clama a ti de novo. Vem, Espírito Santo. Nossas vidas, ó Pai, em nome de Jesus. Louvado seja Deus. Amém, povo de Deus. Sejam muito bem-vindos em nome de Jesus. Quando nós nos rendemos ao Senhor, Ele encontra espaço em nós para trabalhar. E quando a gente vai a Ele, nós estamos dizendo: Senhor, eu nego o meu eu. Eu resisto, eu resisto. Eu resisto ao diabo até que ele fuja. Senhor, eu tomo a minha cruz, nego a mim mesmo para te seguir, para olhar para a sua palavra, para ser revestido do temor do Senhor. A Bíblia diz que nós precisamos ser constantes no temor do Senhor. Por que precisamos ser constantes? Porque se nós não formos constantes, o temor ele cessa. O temor ele cessa. É como um filho que, quando pequeno, teme muito aos pais, mas quando cresce vai criando asa e perde aquele certo receio, aquele certo respeito. Temor não é medo.
Temor é reverência, temor é respeito. Temor é coração preparado para obedecer. Temor é você ouvir um não quando você queria ouvir um sim. É você aceitar o sim quando você queria ouvir o não. É você subir quando a ordem é para subir. É você ficar quando a ordem é para ficar. E a Bíblia diz que nós precisamos ser constantes nesse temor. Porque senão ele se perde, igreja. No meio das lutas, das batalhas. No meio das provações, o temor se perde. Mas se nós guardarmos o nosso coração em Cristo Jesus, Ele vai guardar o nosso coração no constante temor do Senhor. E nós vamos temer a essa palavra aqui. Nós temeremos a essa palavra. Não temeremos ao que o homem fale. Não temeremos as lutas que possa se levantar ou que já se levantou. Ou que nesse exato momento se levantou contra as nossas vidas. Não temeremos as adversidades, não temeremos o céu fechado, não temeremos, a falta de chuva, não temeremos a escassez, não temeremos a enfermidade. Davi chega a declarar que, ainda que ele andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque o coração dele guardado em Deus, no constante temor do Senhor, fazia ele entender que se o Senhor estivesse com ele, ainda que fosse pelo vale da sombra da morte, o caminho que ele tivesse que passar, ele não temeria. Porque ele sabia que o Senhor estava com ele. Mas só podemos ter essa convicção quando o nosso coração está revestido no constante temor do Senhor. Quando a gente está diante de Deus na verdade. Dizendo, Senhor, eu sou um trapo de imundícia sem a sua presença. Eu sou falha, eu sou pecadora. Eu sou pecador. Sou errante, sou inconstante, mas eu estou aqui porque eu dependo do Senhor. Eu abro o meu coração, tenha liberdade para trabalhar. Tenha liberdade, Senhor, reveste a minha vida no constante temor do Senhor. Para que a gente não se perca no meio do caminho. E ainda que a gente venha andar pelo vale de sombra e morte, nós não temeremos, porque saberemos que o Senhor está conosco. Amém, igreja? Vamos orar? Senhor, meu Deus e meu Pai, estamos aqui, meu Deus, diante da sua presença, Senhor. Eu não sei orar como convém. Tu és o Deus que me sonda e me contempla. Tu és o Deus que contempla mente e coração, meu Deus. Tu conheces a minha vida, Senhor. Tu conheces cada um que aqui chegou, que aqui está, para ouvir a tua palavra, para receber do céu. Só o Senhor conhece a necessidade da nossa alma. Por isso nós abrimos o nosso coração e reconhecemos que precisamos sim, Senhor, da sua presença. Que sem a sua presença a gente se perde no caminho, a gente se precipita. Meu Deus, sem o temor do Senhor a gente faz o que não é para fazer. Nós tomamos atitudes fora de hora. Nós nos precipitamos, Senhor. Mas nos guarda no temor do Senhor, meu Deus. Nos guarda como remanescentes que não se prostram diante de Baal. Nos guarda no temor da sua palavra, que a sua palavra possa encontrar espaço para reger e para moldar as nossas vidas, meu Senhor. Que os nossos rostos ainda se voltem ao pó, Senhor. Se voltem a Ti, que o nosso coração se volte em genuíno arrependimento diante da sua presença, diante da sua face. Para que o Senhor venha encontrar em nós espaço para operar, para trabalhar, para fazer o seu agir, o seu querer nas nossas vidas, ó Pai. Porque a Tua palavra declara que a Sua vontade, ela é boa, ela é perfeita e ela é agradável, Senhor. Pai, nos cobre com Teu sangue, nos reveste com o Seu poder, meu Senhor. No nome de Jesus. Reveste as nossas vidas com as armaduras de Efésios, meu Pai. Eu não sei quais são as batalhas espirituais que os Teus filhos têm enfrentado. Eu não sei qual é o vale que eles têm passado, Senhor. Mas nós declaramos como Davi declarou. Ainda que nós venhamos andar pelo vale de sombra e morte, não temeremos. Porque o Senhor está conosco. E essa é a nossa garantia de vitória. A Tua presença conosco, nos guiando, confirmando passagem. Aleluia, a Tua palavra nos acompanhando, a Tua palavra nos direcionando.
E estamos aqui, Senhor, abrimos o nosso coração para receber a sua palavra. O direcionamento da sua palavra, não há maior revelação do que a sua palavra. A sua palavra, Davi declarou que é lâmpada para os nossos pés, é luz, Senhor, para o nosso caminho. Por isso, vem iluminar o que é treva no nosso caminho hoje. Se porventura, Senhor, estamos caminhando por um percurso escuro, por um vale escuro e sombrio, no mundo espiritual, vem iluminar com a sua palavra. Vem nos direcionar o caminho em que devemos andar e vem guiar o nosso coração, endireitar nossas veredas. Desvia, Senhor, os nossos olhos daquilo que é inútil, em nome de Jesus, e fixa os nossos olhos naquilo que está diante de nós, porque o Senhor é o nosso alvo, em nome de Jesus, ó Pai. Que nós não venhamos retroceder nem olhar para trás, mas que nós possamos permanecer e ainda com pouca força, olhando para o Senhor, porque Tu és a nossa salvação, ó Deus. Tu és o nosso guia, Tu és o nosso guia, Senhor. Ministra conforme o Seu querer, Pai, porque de mim não sai nada, se não vier do céu. Convém que eu diminua para que o Senhor cresça. Trabalhe em nosso meio, Jesus, no nome de Jesus. Amém. Louvado seja Deus. Aleluia. Deuteronômio, capítulo 31. Louvado seja Deus. Vamos dar continuidade ao nosso estudo. Amém? E eu creio que Deus vai trabalhar poderosamente nessa manhã. Diz assim a palavra do Senhor. Moisés disse ainda estas palavras a todo o Israel. Estou com 120 anos de idade e já não sou capaz de liderá-los. O Senhor me disse, você não atravessará o Jordão. O Senhor, o seu Deus, o atravessará pessoalmente à frente de vocês. Ele destruirá estas nações perante vocês, e vocês tomarão posse da terra delas. Josué também atravessará à frente de vocês, conforme o Senhor disse. E o Senhor fará com elas como fez com Seom e Og, os reis dos amorreus, os quais destruiu juntamente com a sua terra. O Senhor as entregará a vocês, e vocês deverão fazer com elas tudo o que lhes ordenei. Sejam fortes e corajosos. Não tenham medo nem fiquem apavorados por causa delas, pois o Senhor, o seu Deus, vai com vocês. Deus abençoe, Gesiane. Nunca os deixará, nunca os abandonará. Então Moisés convocou Josué e lhe disse na presença de todo Israel: seja forte e corajoso, pois você irá com este povo para a terra que o Senhor jurou aos seus antepassados que lhes daria, e você a repartirá entre eles como herança. O próprio Senhor irá à sua frente e estará com você. Ele nunca o deixará, nunca o abandonará. Não tenha medo, não desanime. Louvado seja Deus. Versículo 9. Moisés escreveu esta lei e a deu aos sacerdotes, filhos de Levi, que transportavam a arca da aliança do Senhor, e a todos os líderes de Israel. E Moisés lhes ordenou: ao final de cada 7 anos, no ano do cancelamento das dívidas, durante a festa das cabanas, quando todo Israel vier apresentar-se ao Senhor, o seu Deus, no local que ele escolher, vocês lerão esta lei perante eles para que a escutem. Eu quero que você fixe bem esse versículo aqui. Olha a ordenança de Moisés acerca da palavra. Versículo 11. Quando todo Israel vier apresentar-se ao Senhor, o seu Deus, no local que ele escolher, vocês lerão esta lei perante eles para que a escutem. Reúnam o povo
homens, mulheres e crianças, e os estrangeiros que morarem nas suas cidades, para que ouçam e aprendam a temer. Deus é fiel, viu? Eu nem lembrava que estava aqui escrito. E aprendam a temer o Senhor, o seu Deus, e sigam fielmente todas as palavras desta lei. Os seus filhos que não conhecem esta lei terão que ouvi-la e aprender a temer. Então você vê que não é só a fé que vem pelo ouvir, é o temor do Senhor. Como é que eu vou temer algo que eu não conheço? E como é que eu vou conhecer se não há quem pregue? Isaías já falou isso. Como conhecerão? Como temerão? Como crerão se não há quem pregue? O seu Deus, enquanto vocês viverem na terra da qual tomaram posse quando atravessarem o Jordão. Versículo 14. O Senhor disse a Moisés: o dia da sua morte se aproxima. Chame Josué e apresentem-se na tenda do encontro, onde darei incumbências a ele. Então Moisés e Josué vieram e se apresentaram na tenda do encontro. Então o Senhor apareceu na tenda, numa coluna de nuvem, e a coluna pairou sobre a entrada da tenda. E o Senhor disse a Moisés: você vai descansar com seus antepassados, e este povo logo irá prostituir-se, seguindo aos deuses estrangeiros da terra que vão entrar. Eles se esquecerão de mim e quebrarão a aliança que fiz com eles. Eu me esquecerei deles, perdão. Versículo 17. Naquele dia se acenderá a minha ira contra eles, e eu me esquecerei deles. Esconderei deles o meu rosto, e eles serão destruídos. Muitas desgraças e sofrimentos os atingirão. E naquele dia perguntarão: será que essas desgraças não estão acontecendo conosco, porque o nosso Deus não está mais conosco? E com certeza esconderei deles o meu rosto naquele dia, por causa de todo o mal que praticaram, voltando-se para outros deuses. Agora escrevam para vocês esta canção, ensinem-na aos israelitas e façam-nos cantá-la, para que seja uma testemunha a meu favor contra eles. Quando eu estiver introduzido na terra onde há leite e mel com fartura, terra que prometi sob juramento aos seus antepassados, e quando tiverem comido à vontade e tiverem prosperado, eles se voltarão para outros deuses e os adorarão, rejeitando-me e quebrando a minha aliança. E quando muitas desgraças e dificuldades lhes sobrevierem, esta canção testemunhará contra eles, porque não será esquecida pelos seus descendentes. Sei o que estão dispostos a fazer antes mesmo de levá-los para a terra que lhes prometi sob juramento. Então, naquele dia, Moisés escreveu esta canção e ensinou-a aos israelitas. O Senhor deu esta ordem a Josué, filho de Nun: seja forte e corajoso, pois você conduzirá os israelitas à terra que lhes prometi sob juramento, e eu mesmo estarei com você. Depois que Moisés terminou de escrever num livro as palavras desta lei, do início ao fim, deu esta ordem aos levitas que transportavam a arca da aliança do Senhor: coloquem este livro da lei ao lado da arca da aliança do Senhor, do seu Deus, onde ficará como testemunha contra vocês, pois sei quão rebeldes e obstinados vocês são. Se vocês têm sido rebeldes contra o Senhor enquanto eu ainda estou vivo, quanto mais depois que eu morrer. Reúnam na minha presença todos os líderes das suas tribos e todos os seus oficiais, para que eu fale estas palavras, de modo que ouçam, e ainda invoque os céus e a terra para testemunharem contra eles. Pois sei que depois da minha morte vocês com certeza se corromperão e se afastarão do caminho que lhes ordenei. Nos dias futuros a desgraça cairá sobre vocês, porque vocês farão o que o Senhor reprova e o provocarão a ira por aquilo que as mãos de vocês terão feito.
E Moisés recitou as palavras desta canção, do começo ao fim, na presença de toda a Assembleia de Israel. Louvado seja o nome do Senhor. Amém, povo de Deus? Esse capítulo 31 começa o processo de despedida de Moisés, aonde Moisés conclui o livro de Deuteronômio, da repetição da lei, passa tudo, não deixa ninguém sem instrução, passa todas as instruções para o povo de Israel, e ali o Senhor manda ele chamar Josué para começar a dar as ordens, manda os dois irem para a tenda do encontro, para o tabernáculo, para passar ordens a Josué, porque o próprio Deus iria conduzir aquele povo para a conquista da terra prometida. Mas ele não ia deixar aquele povo sem um líder, sem alguém que não tivesse temor do Senhor, para permanecer conectado com Deus, para passar as instruções. E Josué, desde quando Deus havia tirado aquele povo do Egito, era auxiliar de Moisés. E agora é a vez de Josué de tomar a frente, de tomar as rédeas. Imagina o tamanho dessa responsabilidade, que é passada de geração em geração. Mas eu quero dizer que a obra do Senhor, ela não para. E o privilégio é nosso, igreja, meu e seu, de fazer o reino do Senhor expandir quando a gente proclama as palavras. Você percebe que em todo tempo o Senhor disse através de Moisés para Josué: olha, seja forte e corajoso. Deus não estava mentindo para Josué quando chamou ele. Não estava prometendo uma vida, um ministério fácil. Mas estava dizendo: Josué, vai demandar de você, para que você seja forte e para que você seja corajoso. Porque tem que ter força, igreja, para cumprir um chamado da parte do Senhor. Porque grande é a responsabilidade. Muita gente leva as coisas de Deus de todo jeito. Mas quem é guardado no temor do Senhor, quem é guardado debaixo da palavra e teme a palavra do Senhor, não trata as coisas de Deus de todo jeito. Teme. Não faz de todo jeito. Mas está em constante busca ali na presença de Deus, buscando ser moldado, buscando ser aperfeiçoado, buscando melhorar, buscando reconhecer que não é nada sem a presença, e que se sair um pouco da palavra as coisas já vão desandar, e nós somos assim. Se a gente sair um pouquinho da palavra, se a gente sair um pouquinho da verdade, as coisas começam a desandar. E Josué, ele tinha essa noção de que as coisas de Deus, elas não podiam ser tratadas de qualquer maneira. A obra do Senhor, ela não poderia ser feita de todo jeito. Então eu e você somos privilegiados, mas nós precisamos entender que não podemos fazer as coisas do Senhor de todo jeito, mas sim no constante temor. Você percebe que Moisés pega essas escrituras, as escrituras, a lei, dá aos levitas, aos sacerdotes, e dizer: olha, guarda esse documento ao lado da Arca da Aliança. Porque quando vocês se reunirem ao final de cada 7 anos, para celebrar aquelas festas lá que Moisés havia instruído, segundo a ordenança do Senhor, festa das cabanas, a Páscoa, vocês lerão para que o povo ouça e aprenda a temer. Vem uma nova geração aí, então vocês precisam continuar ensinando. Como é que eles vão temer se não há quem pregue? Como é que eles vão aprender se você não se dispõe a ensinar? Então a obra do Senhor, ela é feita assim. Quando eu aprendo, mas também quando eu passo para as próximas gerações. Quando eu perpetuo esse conhecimento, para que assim também como eles, essa geração aqui, igreja, a maior parte do que tinha visto sinais, prodígios, milagres e maravilhas do Senhor já tinha morrido. Mas ainda tinha uma boa parte que tinha não somente ouvido, tinha visto como Moisés.
tinha visto os sinais, os prodígios e as maravilhas do Senhor. Então, como eles viram, eles poderiam testemunhar, mas viria uma geração que não tinha visto, mas iria conhecer porque estava escrito. Por que hoje nós pregamos? Porque foi escrito. Por que hoje essa palavra é viva dentro de nós? É porque nós vimos? Não. É porque nós cremos a partir das experiências que foram escritas no livro da lei. Por isso que Moisés disse, olha, lembra esse povo de onde eles vieram. Leia essa lei aqui para que eles não se esqueçam. E para que também a próxima geração, os filhos de vocês, possam temer. Eles não viram as maravilhas que vocês viram, mas eles vão aprender a temer, porque eles vão crer. Você percebe que a palavra é viva. Não precisa de malabarismo para que ela seja validada dentro do nosso ser. No simples fato da gente ouvir a palavra, ela já vai vivificando dentro do nosso ser. E ela vai cortando onde precisa cortar. A palavra vai exatamente na ferida da nossa alma, curar, vai sarar, vai operar alguma coisa dentro do nosso ser, porque ela é viva. E ela discerne pensamento e intenção de coração. E só pelo fato de lermos ou de ouvirmos essas palavras, algo em nós já vai sendo moldado, transformado. A gente vai se enchendo do céu. Então não precisa botar nariz vermelho aqui e fazer grandes sinais. Não, basta apenas ler. Muitas vezes o milagre que nós tanto esperamos está no entendimento acerca de algo aqui que está escrito que ainda não se abriu. A fé é o entendimento. Fé é entendimento. Quando eu entendo, eu creio. Por isso que quanto eu mais leio, menos guerra eu vou passar. Menos tribulação, assim, de confusão, de enganação. Eu não vou cair facilmente em ilusão de falso profeta, no que A diz, no que B diz, porque eu vou estar firmado na palavra. Não é que a vida vai se tornar um mar de rosas. É que você vai evitar muito sofrimento. Quanto mais você meditar, menos sofrimento você vai ter. Quanto mais você conhecer daquilo que está escrito, menos engano você vai cair. A palavra em si, ela é suficiente para me corrigir, para me endireitar, para me colocar no prumo e colocar você também. A palavra é suficiente para nos fazer resistir a toda tentação que se apareça, a toda proposta. Você vai lembrar, está escrito, está escrito, está escrito pelo poder da palavra. E aí Moisés pega esses documentos, entrega aos levitas e diz, olha, eu não vou estar aqui, mas leiam, não deixem de meditar. Não foi o que ele disse? Vai começar o livro de Josué. E o que é que Deus vai dizer para Josué? Josué, não largue, não abandone essa lei. Pelo contrário, medite nela de dia e de noite, para que tudo te vá bem e você seja bem sucedido. Quando a gente pensa assim, ser bem sucedido, não é em sua essência ser bem sucedido financeiramente, mas em todas as áreas da minha vida. Medita nesse livro da lei de dia e de noite, para que tudo te vá bem e os seus caminhos sejam de sucesso, você seja bem sucedido, porque você vai caminhar na senda da paz, na senda que lhe proporciona paz. Você não vai se desviar facilmente para a direita e para a esquerda. Você vai permanecer firme naquilo que Deus falou através das suas escrituras. Então, igreja, quando a gente começa a achar que a palavra não é suficiente, é porque eu não quero ouvir. Eu quero ouvir aquilo que eu quero ouvir. Eu não quero ouvir o que a palavra tem a me dizer. Eu quero ouvir aquilo que o meu ego quer que eu ouça. Então a palavra é sim suficiente. A palavra é suficiente.
para nos guiar pelo caminho em que devemos andar. Eu quero que você abra comigo, se você puder acompanhar, o livro de Neemias, capítulo 8. Você vai entender a importância da palavra. Neemias, capítulo 8. Olha os ensinamentos de Moisés perpetuando aqui nas próximas gerações. Neemias, capítulo 8. Fala da leitura pública da lei. É um cumprimento. Oi, Maria. Daquilo. É um cumprimento daquilo. É um cumprimento daquilo que Deus havia ordenado a Moisés. Neemias capítulo 8. Quando chegou o 7º mês e os israelitas tinham se instalado em suas cidades, todo o povo juntou-se como se fosse um só homem na praça em frente da porta das águas, conforme Moisés tinha ordenado. Reúnam o povo e leiam para ele a palavra. Pediram ao escriba Esdras que trouxesse o livro da lei de Moisés que o Senhor dera a Israel. Assim, no primeiro dia do 7º mês, o sacerdote Esdras trouxe a lei diante da assembleia, que era constituída de homens e mulheres e de todos os que podiam entender. Ele a leu em alta voz, desde o raiar da manhã até o meio-dia, de frente para a praça, em frente da porta das águas, na presença dos homens, mulheres e de outros que podiam entender. E todo o povo ouvia com atenção a leitura do livro da lei. O escriba Esdras estava numa plataforma elevada de madeira construída para a ocasião. Ao seu lado à direita estavam Matitias, Sema, Anaías, Urias, Ilquias e Maazéias. E à esquerda estavam Pedaías, Misael, Malquias, Azum, Asbadana, Zacarias e Mesulão. Esdras abriu o livro diante de todo o povo. É poderosa essa passagem. E este podia vê-lo, pois ele estava num lugar mais alto. E quando abriu o livro, o povo todo se levantou. Esdras louvou o Senhor, o grande Deus, e todo o povo ergueu as mãos e respondeu amém, amém. Ou seja, em concordância. Então eles adoraram o Senhor, prostrados com o rosto em terra. Fé é entendimento. Quando eu entendo, eu creio. Quando eu entendo, eu temo. Os levitas Jesua, Bani, Serebia, Jamim, Acube, Sabetai, Odias, Mazéias, Quelita, Azarias, Josabade, Anã e Pelaías instruíram o povo na lei e todos permaneciam ali. Você vê que o que sustenta a igreja é a palavra, vaso. Não tem escapatória. Não precisa de muita coisa. Não inovou. Para as pessoas permanecerem de pé, é pelo alimento da palavra. Alimento fraco não sustenta ninguém. Não sustenta. Não vai sustentar a fé. O que sustenta é a palavra. Leram o livro da lei de Deus, interpretando e explicando, a fim de que o povo entendesse o que estava sendo lido. Então Neemias, o governador Esdras, o sacerdote e escriba e os levitas que estavam instruindo o povo disseram a todos: este dia é consagrado ao Senhor, o nosso Deus. Nada de tristeza e de choro, pois todo o povo estava chorando enquanto olha. Eita glória, aleluia. Pois todo o povo estava chorando enquanto ouvia as palavras da lei. Quem é que trabalha enquanto a palavra está sendo ministrada? Por que o povo estava chorando, Dás? É porque tinha gente se vitimizando. E você vê que toda a lei de Deus tinha coisa que era pesada demais. Dente por dente, olho por olho. Quem é que chora? Se não for a presença, o poder da palavra, para convencer o homem do pecado, da justiça e do juízo. Não inovou.
permaneceu. Abriu o livro da lei, leu as escrituras e o povo todo chorou, porque entendeu a dimensão do poder de Deus. A palavra é poderosa. O homem muitas vezes quer, sabe, fazer, subir, descer, acontecer, para se autopromover, mas de nós não sai nada, igreja. Nós não temos poder para nada. A Bíblia diz que não é por força nem por violência, mas é pelo Espírito. Então, se o Espírito não convencer, não é o homem que vai fazer. Eu posso passar 3 horas aqui falando. Se o Espírito Santo não lhe convencer, não abrir seu entendimento para você entender o que você precisa entender, nada vai acontecer. Eu posso falar 1000 vezes. Se seu entendimento estiver fechado ao querer de Deus, você não vai entender, você não vai obedecer. Quando eu entendo que é a palavra que opera, eu só preciso dela. Eu não preciso de mais nada, de nenhuma ferramenta. Eu não preciso, sabe, de nenhum artifício, de A, de B. Não, eu só preciso da palavra. Porque se eu tenho a palavra, eu tenho tudo. Se eu tenho a palavra, eu tenho tudo. O que era que Salomão tinha quando Adonias queria tomar o reinado dele? Salomão só tinha a palavra. E olha que não foi nem ele que foi reivindicar o reinado. Deus usou o profeta para mandar a mãe de Salomão e reivindicar, interceder junto a Davi. E aí Davi tomou as providências, porque a palavra já havia sido liberada. Por que ninguém ia tomar o governo da mão de Josué? Porque o Senhor já tinha dito que era Josué que iria suceder Moisés. Então bastava a palavra, vaso. Bastava a palavra. Se eu e você temos a palavra, nós temos tudo, porque ela é poderosa. Ela é a nossa vida. Moisés disse, olha, não está longe de vocês. O que eu peço para vocês fazerem, capítulo 30, o que eu peço, que o Senhor pede para vocês fazerem, não está além do alcance de vocês. Pelo contrário, está perto, na sua boca e no seu coração, porque a palavra é a sua vida. Quer reivindicar algo? No mundo espiritual, só obedece com palavra. Não vai diante de Deus pedir nada ou orar acerca de algo sem palavra, porque nada vai acontecer. Mas com a palavra, você tem livre acesso. A palavra é poderosa. A palavra justifica. A palavra é escudo de proteção. A palavra é comprovadamente pura. A palavra não mente. As nossas palavras, elas são torpes. Uma hora a gente está tão convicto de algo, outra hora a gente não sabe mais o que quer. Mas a palavra não muda. Passarão céus e terra, mas a palavra não vai mudar. Ela não mente. Ela permanece firme como uma rocha. Ela não volta vazia sem antes cumprir o propósito que o Senhor designou. Então não são os nossos argumentos. É o argumento da palavra. Por que esse povo estava chorando? A Bíblia não diz que Esdras precisou fazer palhaçada no altar, não. A Bíblia diz que Esdras abriu o livro da lei e começou a falar a palavra. E todo o povo começou a chorar enquanto ouvia. Você vai ver a transformação dentro dessa situação quando você começar a declarar a palavra. O poder de Deus através das escrituras não é, sabe, o seu argumento, a sua opinião. A palavra de Deus basta para convencer, para transformar. Percebe que Esdras, ele foi convocado para ler. O povo pediu para ouvir, vaso. Arabandai, assobrecandarabandai. Um povo que havia se extraviado dos caminhos do Senhor. Esdras havia ido resgatar esse povo na terra estrangeira. Havia ido buscar o povo que havia extraviado. Quando trouxe de volta, se juntou com Neemias, o governador,
trouxe da terra da escravidão, do cativeiro, abriu o livro, leu a palavra. E todo o povo estava chorando. Só chora. Olha, eu vou dizer para você, tem choro de fingimento? Tem. Mas quem é que chora ouvindo a palavra? Você chora quando Deus lhe confronta? Você chora ouvindo uma palavra que muitas vezes é dura de ouvir? Chora quando o Espírito Santo trabalha dentro do seu ser, quebranta o seu coração e faz você perceber que você precisa de conserto. Esse povo entendeu que precisava renovar sua aliança com Cristo. E Esdras não precisou botar a mão na cabeça de ninguém. Eu creio na imposição de mãos. Se Deus mandar botar a mão, ele se responsabiliza. Esdras não precisou rodar no manto, apesar de que eu creio. Esdras não precisou ficar, revelando a vida dos outros, apesar de que se o Espírito da revelação descesse, ele iria revelar. Mas a maior revelação está aqui. Eu creio em dom de línguas estranhas, eu creio, sabe, se Deus mandar fazer imposição de mãos, eu creio no poder da imposição de mãos, eu creio no poder da revelação, porque Deus revela, mas eu creio na eficácia da palavra, que quando abre o livro e começa a ler, essa palavra produz vida. A palavra estava produzindo arrependimento. O que Moisés havia escrito estava sendo propagado. Olha, reúne esse povo para que eles aprendam a temer a Deus quando ouvirem as leis do Senhor. Então não tem outro caminho, vaso. O temor de Deus se aprende nas Escrituras. O temor de Deus vai ser adquirido quando eu passo a me deleitar aqui na palavra. Não precisa modernizar evangelho. Não precisa ficar criando moda para poder pregar. Quando o Senhor me convidou para essa oportunidade aqui de fazer live, eu disse: Senhor, o que é que eu vou dizer para esse povo? Eu não tenho nem para mim. Deus disse: você vai dizer que a minha palavra sustenta a igreja. Foi assim que eu comecei. Deus só disse isso para mim: a minha palavra sustenta a igreja. Então você não vai ser sustentado, sabe, por balela não. Por alimento, por leite. Quem já provou de um feijão bem temperado, não se contenta com leite. Daqui a pouco tá com fome de novo. Por que tem live que você entra vazio e sai vazio? E não muda, não transforma, nada transforma seu caráter. Você permanece a mesma podridão que você é. Porque tem situações, tem coisa que não transforma mesmo não. Não é de revelação que a palavra é sustentada, é de palavra. De transformação de caráter. Essa palavra transforma a minha vida. Se não transformar, de que é que está adiantando? Se não mudar meus pensamentos, se não mudar meu posicionamento, se não me levar para uma melhora, para transformação completa, para purificação, que de acha que está acontecendo aqui? A palavra perdeu o poder, então não é a palavra que você está ouvindo. A palavra era suficiente para Eva. Não coma da infeliz dessa maçã, dessa fruta aí, da árvore do conhecimento. O que foi que levou Eva a comer o fruto proibido? Porque ela ouviu além do que Deus havia falado. A palavra ela é suficiente. Então, se eu tenho a palavra, eu tenho tudo. O nosso problema muitas vezes é que a gente quer ouvir demais. Quer ouvir além do que Deus já falou. E a gente acaba se embaralhando, entrando em confusão. Olha, versículo 10. E Neemias acrescentou: podem sair e comam e bebam do melhor que tiverem, e repartam com os que nada têm preparado. Este dia é consagrado ao nosso Senhor. Não se entristeçam, porque a alegria do Senhor os fortalecerá. Os levitas tranquilizaram todo o povo, dizendo: acalmem-se, porque este é um dia santo.
não fiquem tristes. Então todo o povo saiu para comer, beber, repartir com os que nada tinham preparado e para celebrar com grande alegria. Pois agora, olha, vê só, versículo 12. Pois agora, eu estou em Neemias capítulo 8. Pois agora compreendiam as palavras que lhes foram explicadas. O entendimento abriu. O entendimento deles abriram. E eles estavam chorando porque estavam arrependidos das suas ações. Mas Esdras diz, olha, não se entristeçam. Vão comer, vão beber, vão se alegrar, porque esse dia é santo, é consagrado ao Senhor. A alegria do Senhor é a sua força. E todo o povo que havia compreendido saiu para se alegrar, porque havia compreendido o quê? A inovação? Não, havia compreendido aquilo que havia sido escrito por Moisés. O que é isso que acontece? Uma palavra que há muitos anos atrás foi escrita, continua operando aqui dentro do meu ser. É porque ela é viva. Ela dá vida a todo ser vivente. Ela traz equilíbrio, ela traz paz. Ela começa a encaixar tudo que está fora do lugar. Não precisou inovar nada. Leu o que já estava escrito. Leu o que já estava escrito. Não massageou. A Bíblia diz que Esdras leu a palavra de manhã até meio-dia. Era coisa, era lei, era todas essas leis aqui de Gênesis a Deuteronômio. Levítico, Deuteronômio, todas essas leis foram lidas. E que leis pesadas, igreja. Que glória a Deus o Senhor aboliu na cruz, para que nós pudéssemos sair do jugo dela. Mas o povo se arrependeu ouvindo aquelas leis pesadas. Só quem faz isso é Deus. Mudaram de comportamento. Sofreram ali transformação de caráter pela leitura da palavra. Então não é com seu argumento que você vai mudar caráter de ninguém. Que você vai, sabe, não é pelo seu modo de pensar. Dulce, desse jeito. Não é pelos seus argumentos, pelo seu achômetro que o seu caráter vai mudar. É pelo achômetro de Deus, por aquilo que está escrito. A estratégia não mudou, o caminho não mudou, nada inovou. Permanece caminho estreito. A Bíblia diz que se você achou a porta estreita, você é felizardo. Por ter achado o caminho estreito, sim. Porque larga e espaçosa é o caminho e a porta que leva para a perdição. Muitos estão indo por ela, pelo caminho da facilidade. Mas quando eu não sou confrontada, também não há transformação dentro do meu ser. Também não há transformação dentro do meu ser, nem dentro da minha casa, nem no meu casamento, nem nada, não transforma nada. Não é os seus gritos que vai transformar a caráter ou conduta dos seus filhos, do seu esposo, da sua esposa, ou de alguma situação que você está passando. É pelo poder da palavra. É lendo a palavra, é declarando a palavra. A palavra é viva, a palavra tem que se materializar. Porque quando eu ouço, ela vivifica o meu ser. Ela é viva, ela é poderosa. Ela dialoga conosco, igreja. Ela tem boca e fala. E ela está falando conosco aqui. Eu sou suficiente para você. O que foi que Deus mandou para Josué? Josué, olha, vá atrás de profeta A. Fica atrás, vira agora um caça-profeta. Porque os profetas é que vão lhe guiar. Medita nesse livro da lei de dia e de noite. Tudo que tu precisa para ser bem sucedido no teu governo é meditar no livro da lei de dia e de noite. Para que tudo te vá bem, teu caminho seja próspero e tudo na tua vida seja bem sucedido. Ao que ficou escrito. Ao que ficou escrito. Não inovou, não. Josué não ficou como caça-profeta. Sendo que Deus havia levantado profetas. A gente leu que o Senhor repartiu com as autoridades ali a unção, um pouco da unção que estava sobre a vida de Moisés. E quando Josué vai reivindicar
que os profetas estavam profetizando, Moisés disse que iria eu, que Deus levantasse mais profetas para profetizar como eu. Que não fosse a carga toda para cima de mim. Então Deus usa profeta, usa. Mas tudo que você precisa está aqui. Você vê que eu estou aqui falando o que está ao alcance das suas mãos. Nada mudou. Eu estou aqui só repassando aquilo que já foi escrito. Então o método não mudou. Se a palavra não transformar o meu caráter, não me convencer, se o Espírito Santo não operar na minha vida, então não é inovação de homem que vai mudar. Não é. A palavra é suficiente. Eu vou só ler mais um versículo aqui, para a gente encerrar. Segundo livro de Timóteo. Segunda carta a Timóteo. Lá no Novo Testamento. Capítulo 3, verso 14. Quanto a você, isso era Paulo escrevendo para Timóteo. Quanto a você, porém, permaneça nas coisas que aprendeu e das quais tem convicção, pois você sabe de quem o aprendeu, porque desde criança, olha a importância, você conhece as sagradas letras, que são capazes de torná-lo sábio para a salvação mediante a fé em Cristo Jesus. Quem foi que deu sabedoria a Timóteo? Foi Paulo? Paulo era apenas um instrutor de Timóteo. Quem deu sabedoria a Timóteo e quem ia continuar dando sabedoria no ministério de Timóteo era a palavra. Aí Paulo lembra a Timóteo. Timóteo, lembra que dentro da tua casa, desde criança, que tu aprendeu as Sagradas Escrituras, e são elas, Timóteo. Nada mudou. Permaneça. Permaneça. Nada mudou, nada inovou. Do mesmo jeitinho. Permaneça ouvindo aquilo que desde criança você ouvia. Porque são essas palavras que são capazes de lhe tornar sábio. E vão lhe capacitar para você cumprir com excelência o ministério que Deus tem na tua vida. O chamado que Deus tem com você. Toda a Escritura é inspirada por Deus. É útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a instrução na justiça, para que o homem de Deus seja apto e plenamente preparado para toda boa obra. Aonde é que eu sou preparada? Aonde é que eu sou instruída? Como é que eu aprendo a orar? Eu nunca me esqueço que quando eu comecei a ir para a igreja, a fazer o discipulado, o professor do discipulado, nunca me esqueço dele. E você vê quando é de Deus a instrução que fica cravado na sua mente e no seu coração. Ele disse assim para mim: olha, quando você for orar, ore a palavra. Porque eu falei para ele que não sabia orar. Eu não conseguia passar 5 minutos de joelho. E ele disse: olha, é por isso que a gente tem que aprender a palavra. Porque quando a gente não sabe o que orar, a gente ora a palavra. A gente declara as verdades de Deus sobre a nossa vida. E a instrução que a gente busca já está dentro de nós. Muitas vezes, quando eu estou orando, eu declaro a palavra. E a resposta que eu queria de Deus, eu já recebi. A direção que eu queria da parte de Deus, eu já entendi. Quando foi rememorado o que já estava aqui dentro. A palavra. Eu nunca me esqueço. Ele disse: quando você não sabe o que orar, ore a palavra. Você vai estar mentindo? Não. Porque a palavra é a verdade, a palavra não mente. Eu nunca me esqueci o que eu aprendi no meu discipulado. E olha que eu já passei por trancos e barrancos. Mas todas as vezes que eu me ajoelho e que eu não sei como me expressar diante de Deus, eu começo a declarar a palavra. Senhor, Tu és fiel.
A tua palavra declara assim, assim, assim a teu respeito. E eu creio, Senhor, porque a tua palavra não mente. Lâmpada para os meus pés, luz para o seu caminho, para o meu caminho a sua palavra. Senhor, está escrito assim, assim, assim. Tu não pode voltar atrás da tua palavra. Passarão céus e terra, mas a tua palavra não passará. Permanecerá de pé. O Senhor é fiel. A tua palavra declara que 1000 cairão ao meu lado, 10.000 à minha direita, mas eu não serei atingido. A tua palavra me declara que toda arma forjada e preparada não prevalecerá. A tua palavra também diz que aqueles que são nascidos de Deus, o diabo não toca. Aleluia. Quando não souber como orar, muitas vezes você se expressa. É necessário na oração também se expressar. Como uma conversa entre amigos. Dizer para o Senhor como você se sente. Mas sabe que a gente fala para Deus, mas a gente começa a declarar ao mesmo tempo. Senhor, a tua palavra é poderosa. A tua palavra é poderosa. A tua palavra diz que a mulher sábia edifica a sua casa. Edifica, me ajude a ser sábia, me capacite a ser sábia segundo a tua palavra. A tua palavra declara que até o tolo, se ele ficar calado, ele se passa por sábio. Bota freio de cavalo na minha língua, Jesus. Aleluia. A tua palavra declara, Senhor, que tudo aquilo que eu plantar eu vou colher. Então coloca semente santa, semente de bondade e de justiça na minha mão. Que eu não venha plantar maldade. A tua palavra declara que há um tempo determinado para todas as coisas, para todo o propósito debaixo do céu. Me ajude a discernir os tempos e as estações. Qual é o tempo? É o tempo de calar, é o tempo de falar. É o tempo de abraçar, é o tempo de afastar do abraço. É o tempo de plantar, é o tempo de colher. Está tudo escrito. Quando não souber como orar, muitas vezes a direção vai vir através da sua própria boca. Moisés disse, olha, Deuteronômio capítulo 30. Deuteronômio capítulo 30. Louvado seja o nome do Senhor. Foi lido ontem pela nossa irmã na live. Deuteronômio capítulo 30, verso 11. O que hoje lhes estou ordenando não é difícil fazer, nem está além do seu alcance. Não está lá em cima no céu, de modo que vocês tenham que perguntar quem subirá ao céu para trazê-lo e proclamá-lo a nós a fim de que lhe obedeçamos. Nem está além do mar, de modo que vocês tenham que perguntar quem atravessará o mar para trazê-lo e voltando proclamá-lo a nós a fim de que lhe obedeçamos. Nada disso. A palavra está bem próxima de vocês. Está em sua boca e em seu coração. Por isso vocês poderão obedecer-lhe. Não está lá no céu, a fim de que você possa dizer, Senhor, quem é que vai no céu buscar para que eu possa obedecer? Não está além do mar, a fim de que você diga, quem é que vai atravessar esse mar para buscar, para trazer para nós? A fim de que declare a nós e que nós possamos obedecer? Não, está bem pertinho, na sua boca e no seu coração. Está bem pertinho. Está ao alcance, ó, está ao nosso alcance. Muitas vezes é o nosso coração que está fechado para não querer aprender. Mas se o nosso coração estiver aberto, nós vamos aprender. E nós vamos ser moldados e guiados por essa palavra. Verdadeiramente ela será lâmpada para os nossos pés. Ela vai iluminar o caminho que nós estamos andando. E nós, ó, a Bíblia diz que Jó era reto, temente, íntegro e se desviava do mal. Por que Jó se desviava do mal? Tu acha que ele não meditava no livro da lei de dia e de noite também, não? Só desvia do mal quem está na fiação com Deus, com a sua palavra. Porque a palavra de Deus acende a lâmpada. Opa, ali é um buraco. Quando a lâmpada acende, opa, ali é um laço. Ali é uma vereda tortuosa. Ou este é o caminho que eu devo seguir. É aqui que eu tenho que estar. A palavra acende. E aí eu me desvio do mal. Só se desvia do mal quem está nessa palavra de dia e de noite. A palavra é lâmpada, vai acender. É luz. Esse fim de semana eu passei por uma situação e eu em oração a Deus, eu disse, Deus, como proceder diante dessa situação? Quando eu fui para a palavra foi em cima.
E Dulce me ajudou a discernir a vontade de Deus. A palavra mente, ela é lâmpada. Eu só não enxergo se eu não quiser. E eu me posicionei conforme Deus me ordenou, porque ela iluminou o meu caminho, acendeu e me mostrou qual é a vereda que eu tenho que seguir. Quando você vai para a palavra, acende, ó. Aquilo que estava escuro fica iluminado. Peça para Deus, ao invés de lhe dar visões espirituais, abrir os seus olhos para compreender as escrituras, porque você vai saber o que fazer segundo a palavra. E quando o diabo quiser vir lhe acusar, você vai dizer, ó Satanás, está escrito porque eu estou na palavra. Eu procedi assim porque a palavra me guiou. A palavra é escudo de proteção. Quando o diabo quiser rebater, tu vai com a palavra que ele cai por terra. Por isso que é bom agir segundo a palavra. Não segundo o que eu quero, não segundo o meu achômetro, não segundo a minha opinião. Segundo a palavra de Deus. Porque quando o diabo quiser vir, eu levanto o escudo aqui não, Satanás. Cai por terra porque está escrito. E eu agi segundo o que está escrito. Eu me posicionei porque a palavra me direcionou. Louvado seja o nome do Senhor. Então, igreja, a palavra é suficiente. O evangelho não inovou. Eu continuo abrindo aqui todos os dias o livro dessa lei. E se a minha vida não tiver pautada nessa palavra, então, ó, no dia que eu chegar aqui, minha irmã, não tiver palavra, cai fora. Tu mesmo sai dessa live aqui. Tu mesmo, eu te dou, tu tem toda a liberdade para sair. No dia que não chegar aqui, que tu chegar aqui, não tiver palavra. Deus usa na revelação, usa. Deus usa na profecia, usa. Mas sem embasamento, porque essa palavra serve para tudo. Para aplicar no nosso dia a dia. Para aplicar no nosso dia a dia, para tudo. Provérbios vai dizer, consagre ao Senhor tudo que você faz e os seus planos serão bem-sucedidos. Tudo, tá tudo escrito. Consagre ao Senhor tudo que você faz. Senhor, porque não deu certo. Não consagrou, não perguntou a Deus se era de Deus. A ordem não mudou. Josué, seja forte e corajoso. Medita nesse livro da lei de dia e de noite, para que tudo te vá bem e tudo na tua vida seja bem sucedido. Você vai ser bem sucedido quando você andar segundo a luz da palavra. Tudo te vai bem, tudo te irá bem. E toda maldição que se levantar contra a tua vida será transformada em bênção, porque maldição sem causa justa não pega. Se você está na palavra, maldição sem causa justa não pega. Então recebe essa palavra. A palavra é poderosa para me transformar, para me corrigir, para me exortar. A palavra me constrange, diz quando eu estou errada, diz quando eu preciso melhorar. Ela é suficiente. Ela é suficiente e ela é o que me mantém e lhe mantém de pé. Amém, povo de Deus? Que você possa ter recebido no seu coração. Declare a palavra. Você vai ver como a situação vai mudar. Declare a palavra. A estratégia não mudou. O diabo é que quer fazer a gente pensar que inovou, que mudou a estratégia. É mentira dele. Não precisa de estratégia nova não. Declare a palavra. Declare a palavra. Leia a palavra. Ensine a palavra. Viva a palavra. Ande em comunhão com a palavra. Seja um com ela. Viva de acordo a ela. Louvado seja o nome do Senhor. Que você vai ver as coisas acontecerem na sua vida. A sua sorte mudar. A sua sorte é Jesus. O seu cativeiro mudar. Toda vez que o povo desobedecia, a palavra se cumpria. Nós vamos ler. Toda vez que o povo se prostituía, a maldição caía sobre eles. As desgraças caíam sobre eles. Mas quando ele se posicionava, Deus trazia de volta da terra do cativeiro e fazia eles de novo uma grande nação. Tirava eles da posição de cauda e colocava na posição de cabeça. Posicionamento. Fé é entendimento. Entendeu, age. Entendeu, age. Entendeu que Deus quer, se posiciona. Entendeu a vontade de Deus, se posiciona nela. Pela palavra. E as coisas vão mudar e você vai viver o Salmo 126. Quando o Senhor nos trouxe de volta do cativeiro, éramos como os que sonham. E todos diziam, olha, quão grandes coisas fez o Senhor por eles. Fato, quão grandes coisas fez o Senhor por nós e por isso estamos alegres. Por que que vocês voltaram da terra do cativeiro? Porque se posicionaram.
Por que que vocês voltaram da terra do estrangeiro? Porque se posicionaram. Por que que saíram da mão de Satanás? Porque se posicionaram. Por que que as coisas mudaram? Porque se posicionaram. Segundo está escrito, segundo a palavra é suficiente. Amém, povo de Deus? Que Deus em Cristo abençoe vocês. Fiquem todos na paz. Obrigada por ter ficado até aqui. Que Deus abençoe. 2 horas tem mais com Lucy.com.Jesus lá no Instagram dela. E 19 horas Lins Emanuela dando continuidade ao estudo. Amém? Deus em Cristo abençoe. Até quarta-feira, se assim Deus permitir. Essa live vai lá pro meu canal no YouTube. Se você quiser assistir novamente ou compartilhar com alguém, eu vou colocar lá, tá certo? No meu canal. Que Deus abençoe. Fiquem todos na paz. 126, João Paulo. Salmo 126. Amém? Deus abençoe.